Olá, galera. Então nós vamos para o nosso segundo momento de hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro, para continuar aqui falando sobre as reações de eliminação. Então, no primeiro momento, nós estudamos as reações de eliminação de alcoóis, tanto a eliminação intermolecular, certo? Quanto a intramolecular, que nós chamamos de desidratação. Agora, o segundo tipo de reação de eliminação, nós vamos chamar aqui de eliminação de halogenidratos. Vocês já vão entender o que é isso, ó. Então, o segundo tipo de reação é a chamada eliminação de halogenidratos. Então, o que é um halogenidrato? Halogenidrato, gente, halogenidrato são os ácidos halogenídricos, por exemplo, HBr, HCl, HI, certo? HF, são os ácidos que contêm os halogênios, os 4 principais halogênios: bromo, cloro, iodo e flúor. Ó, ácidos halogenídricos: ácido bromídrico, clorídrico, iodídrico e fluorídrico, tá ok? Então, a eliminação de halogenidrato, ela vai acontecer aqui com um chamado haleto orgânico. Então, por exemplo, ó, se eu tenho agora esta substância aqui, H3, agora eu vou colocar aqui CH2 e vou colocar, por exemplo, um hidrogênio aqui, certo? E agora vou colocar aqui, gente, então, olha só, um radical, que não é, na verdade, um radical. Vou colocar um halogênio, por exemplo, o bromo. Entre aqui os halogênios, o que mais aparece, gente, nessa reação de eliminação é o bromo. O bromo sempre é o preferido aqui dos vestibulares. Então, agora, gente, olha só o que irá acontecer. Na eliminação aqui de halogenidrato, como todas as reações orgânicas, isso vai acontecer em condições especiais. Vai acontecer, por exemplo, na presença de alcoóis, ou seja, vamos usar alcoóis como solvente, vamos usar aqui KOH, tá ok? Vai aparecer um monte de coisa em cima das setas ou embaixo. Mas, galera, lembre-se, essas condições todas, esses meios todos, você não precisa saber de cor. O importante é você saber o que acontece na reação, ou seja, quem sai e quem forma, tá? Já que a eliminação, alguém tem que sair. Gente, nós vamos fazer o seguinte: a eliminação de halogenidrato é também uma reação intramolecular. Você vai perceber que sairá aqui hidrogênio e bromo de dentro da própria cadeia. Agora, você vai aqui retirar sempre hidrogênio do carbono vizinho aqui do bromo. Nesse caso, gente, ó, o único vizinho do bromo é esse carbono. Ó. O único vizinho do carbono que tem bromo é esse daqui. Então, não importa se ele tem pouco ou muito hidrogênio, ele é o único vizinho. Então, nós vamos promover a retirada agora desse HBr dessa maneira, tá ok? Vamos promover a retirada do HBr desta maneira. Porém, gente, agora, olha só o que vai acontecer. Então, ao retirar HBr, vamos colocar agora aqui, ó, tá? Que nem eu fiz com a água, ó. Menos HBr, certo? E agora o primeiro produto formado vai ser esse daqui. E olha só a consequência disso, gente. Vai acontecer a mesma coisa que nós vimos com a desidratação intramolecular de alcoóis. Gente, agora, essa ligação que ficou livre aqui nesse carbono, tá ok? Ela vai se unir com a ligação livre do outro carbono. Daqui saiu o H, ficou uma ligação livre. Daqui saiu o bromo, ficou outra ligação livre. Essas duas ligações livres vão se unir e vão formar uma ligação dupla. E no final das contas, nós vamos ter que a desidratação aqui, melhor, a retirada de halogenídrico, a eliminação de halogenídricos ou de halogenidratos. Isso aqui vai formar, então, um alceno novamente, tá ok? Note que todo o mecanismo ele é igualzinho ao que você acabou de chamar de desidratação intramolecular de alcoóis, tá ok? Bom, enfim, agora, se você tem uma situação de retirada, por exemplo, agora, de hidrogênio e bromo, aonde você tem aqui carbonos vizinhos ao carbono que tem o bromo,
que tenham aqui uma diferença de hidrogênios, como é o caso desse aqui, ó. Vou colocar CH aqui, certo? E um outro Hzinho pendurado, ó, como se fosse CH2. Agora, o próximo, eu vou colocar, então, o átomo de bromo aqui, ó. Então, vai ficar CHBr. E agora, o último vizinho aqui do carbono que tem o bromo é esse daqui, ó. É o CH3. Veja que eu escrevi dessa forma para você aqui comparar os vizinhos aqui do carbono que tem o bromo. Então, o que vai acontecer? Nessa desidratação aqui, nessa eliminação, certo? De halogenidreto intramolecular, ela é sempre intramolecular, vai aqui prevalecer o mesmo critério que você viu na desidratação intramolecular de alcoóis. Ou seja, você tem que tirar uma molécula de HBr de dentro da molécula aqui desse composto. Lembrando que substâncias que têm bromo, cloro ou iodo, ou até mesmo flúor, ligados aqui a carbono, são chamados de haletos orgânicos. Às vezes pode aparecer num exercício, tá ok? A seguinte, então, olha só a descrição. Eliminação em haletos orgânicos, tá ok? Ou eliminação de halogenidreto, tanto faz. Agora, gente, para tirar HBr, eu vou ter que retirar hidrogênio de um dos carbonos vizinhos ao carbono que tem o Br. Porém, esse vizinho é o mais rico, ó, tem 3 aqui hidrogênios. E esse aqui é o mais pobre, tem 2 hidrogênios. Na eliminação, eu sempre vou retirar aqui do mais pobre, ó. Então, agora eu tiro o hidrogênio aqui, certo? Estou retirando o quê, gente? Uma molécula de HBr, certo? Que é chamado de ácido bromídrico e é um tipo de ácido chamado de ácido halogenídrico, que tem halogênio, mas não tem oxigênio, ok? E também pode ser chamado de halogenidreto. Agora, o que vai acontecer, gente? Retirei o HBr e agora a dica que não vai aqui ser diferente. O que sobrou aqui da cadeia se vira. Então, agora sobrou nesse carbono uma ligação livre, sobrou aqui nesse outro carbono uma ligação livre, ó. Retirei o H daqui, essa ligação ficou livre. Retirei o Br, o bromo daqui, essa ligação ficou livre. E o último carbono permaneceu intacto. Essas duas ligações vão se unir e vão formar uma ligação dupla. Então veja que nada muda praticamente aqui, gente, de um exemplo para o outro. A única coisa é que quando você tem essa situação de ter carbono mais hidrogenado e menos hidrogenado, você vai retirar hidrogênio sempre aqui do menos hidrogenado, tá ok? Agora, gente, nós vamos então dar continuidade vendo aqui então a eliminação de halogênio, tá? Então preste bem atenção. Nós vamos ver aqui a eliminação de halogênio. Vou chamar então de reação 3, que é a chamada eliminação de halogênio, tá ok? Eliminação de halogênio. Veja, não vamos confundir eliminação de halogenidreto com halogênio. Agora, gente, nós vamos eliminar cloro, bromo, iodo e muito raramente aparece o flúor. Todos eles são considerados halogênios, certo? Todos da família 7A. Na eliminação de halogênio, nós vamos aqui, gente, fazer isso através de moléculas de dialetos, tá ok? Ó, dialetos, quer dizer, cadeias que têm 2 halogênios iguais, 2 cloros, 2 bromos ou 2 iodos. Então, por exemplo, eu vou colocar essa cadeia aqui, ó. Se você olhar para esta cadeia, o que você irá notar? Que nós temos agora, por exemplo, 2 bromos nessa cadeia. Então, ó, eu tenho agora 2 átomos de bromo. E eu quero retirar os 2 átomos de bromo. A eliminação, então, de halogênio, gente, ela tem essa cara. Você tem que encontrar na mesma cadeia 2 átomos aqui do mesmo halogênio. E é claro, o mais aqui, então, utilizado nessas reações é o bromo também. Agora, essa reação vai acontecer com zinco metálico, com zinco puro, tá ok? E é claro, gente, com catalisadores específicos também.
E é claro que essas reações, elas acontecem aqui sempre dentro de um solvente. No caso aqui dessas eliminações, o solvente é aqui um álcool, tá? O etanol mesmo. O que acontece, gente? O zinco, ele vai promover a retirada dos 2 átomos de bromo, Ele vai reagir aqui com esse dialeto e vai provocar a retirada dos 2 átomos de bromo. Quando o zinco ele reage com os 2 átomos de bromo, ele vai formar esse sal que é o brometo de zinco, ó, ZnBr2. É importante você lembrar que o zinco ele tem NOx fixo, mais 2. E o brometo, certo, tem NOx fixo, menos 1 também. Então, mais 2 com menos 1 não anula, a gente escorrega, lembra? E a fórmula definitiva fica ZnBr2. Ó. Então, gente, sempre vai dar ZnBr2. E o que sobrou se vira. Só que agora não é uma desidratação intramolecular necessariamente, né? Não, porque isso aqui não é desidratação, mas é uma eliminação intramolecular. Mesmo que o zinco atue, você está retirando aqui 2 bromos de dentro da própria molécula e não está colocando nada no lugar. Então, não é substituição, é uma eliminação. E agora você vai escrever isso aqui, ó, CH2, agora CH2. As 2 ligações livres que sobram aqui, gente, ó, elas vão formar uma ligação dupla de novo. Então, você está percebendo que a grande maioria aqui, certo, das eliminações intramoleculares sempre vai ter como produto principal um alceno, beleza? Sempre vai ter como produto principal um alceno. Então, meu amigo, para a gente fechar essa unidade, então, de número 20, eu vou então para mais uma aulinha com vocês, para um terceiro vídeo, onde a gente vai fechar a unidade 20, vendo a desidratação de ácidos carboxílicos, certo? Então, como sempre, aquele comentário final. Aguenta aí que eu já estou voltando. Fique firme aí, hein, gente? Abraço!